é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista, professora de Direito Ambiental. E eu vim aqui convidar todo mundo para um bate-papo bem interessante. Nós tentamos fazer esse bate-papo, né, no último sábado, não conseguimos, então a gente volta e conversa hoje, tá bom? Bom, vamos lá, vou esperar ela chegar aqui, vou esperar todo mundo chegar, fiquem à vontade, apreciem esse momento, essa oportunidade da gente conversar, da gente entender sobre direito dos animais. Tudo bom, doutora Valesca? Ela já tá aqui. Olha, vou te chamar. Espera aqui. Vamos lá. Deixa eu passar o convite. Para todo mundo entrar, né? Quem quiser entrar, mas depois quiser assistir depois. Olá! Tudo bom? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô ótimo. Você também? Sim, também. Ai, que bom. Olha, quero te agradecer imensamente por você vir até São Paulo para conversar comigo, né? Essa viagem comigo, com os alunos que virão, com os amigos. Olha, muita gente ficou interessada, tá interessado, vai assistir depois, já me ligou, por favor, grava, pelo amor de Deus. Eu falei, espero que sim, né? Instagram, deixar a gente grava. Então, obrigada, viu, por você ter vindo. Acho que depois que você repetiu tanta essa história por aí, você vai conversar mais um pouco. Então, olha, obrigada por essa paciência. Capaz, eu que agradeço muito, Juliana, pelo teu convite. Peço desculpas também pela semana passada, não teve condições e a gente não conseguiu, né, concluir a live. Mas espero que o nosso bate-papo seja muito legal. Para mim é sempre uma alegria, uma felicidade falar sobre direitos animais, né? Então eu tô aqui para conversar com vocês e depois, né, espero que teus alunos gostem. Já, tudo que você gostou. Olha, para quem não conhece, para quem não tá entendendo, né, o que está acontecendo aqui, eu convidei a advogada, uma das advogadas responsáveis por uma decisão histórica, por dar o estopim, levar para o judiciário um pedido de proteção a 2 animais, e esse pedido foi aceito de forma que nunca no direito isso ocorreu. Então, é histórico, mas ela vai contar como isso já é de dia a dia, né? A gente que estuda direito ambiental, direito animal, já sabe que esse negócio parte lá de 88, né? 81, o ano é 2020, mas a história já é velha, né? Mas eu vou te apresentar e depois você me fala, acho que tem outras coisas ainda, né, na sua carreira. Valesca Mendes é doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, é isso. Mestre em Filosofia pela Universidade de Santa Maria, pós-graduada pela PUC Paraná em Direito Socioambiental, fez Direito na Universidade de Santa Maria, é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Maria, é integrante de comissões da OAB de Direito Animal e sempre se dedicou a essa carreira, esse estudo de direito dos animais, e é fundadora da Associação dos Advogados Animalistas, né? Que máximo! Quanta coisa de pesquisa, de estudo e de vida. Então, olha, parabéns. É uma honra te conhecer, estar aqui com você. E eu vim te convidar para você contar como que é isso, como que começou esse estudo, como que já é esse dia a dia. Imagina uma associação de advogados sobre isso. O que o Paraná tem aí, que tem tanta gente boa, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que governo do país, hein? Ah, que bacana. Olha, como começou para mim e como começou tudo são histórias diferentes, né? Então eu vou contar como começou para mim e na sequência eu vou poder falar um pouquinho sobre como começou a história que veio antes de mim e da qual eu faço parte, né? Mas que também não vai parar aqui, vai seguir. Bom, então eu sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e a minha formação é daqui.
inclusive eu estou aqui hoje. Formação em Direito, né, como você disse, na Federal de Santa Maria, e mestrado em Filosofia também. Por que Filosofia? Porque no finalzinho da graduação, eu iniciei minha graduação em 2004, finalizei em 2008. No finalzinho da graduação, eu descobri meu tema de pesquisa para o TCC. Até então, não tinha ouvido falar nunca em direitos animais. E pesquisando na livraria, assim, um tema que me despertasse alguma paixão, porque naquela época o currículo da UFSM em Direito não tinha tradição em pesquisa ainda. Hoje em dia está bem diferente, né? Eu descobri um livro de Portugal, na verdade, sobre direitos dos animais. E aí eu fiquei curiosa, porque como até então eu só tinha ouvido falar que animais eram coisas, ou animais eram fauna. Então eu fiquei curiosa, comprei o livro e a partir daí comecei a estudar. E de lá pra cá, de 2008 pra cá, não parei mais. Aí fui fazer o meu mestrado em Filosofia. Antes disso, fui pro Paraná justamente para estudar com uma professora que foi minha base teórica, a professora Daniele Petit Rodrigues, na PUC do Paraná, é uma das pioneiras também em Direito dos Animais aqui no Brasil. E retornei para Santa Maria para fazer o mestrado em Filosofia, porque eu senti que no Direito estava faltando ali uma densidade teórica, argumentativa, que a gente não estava conseguindo encontrar, e pelo menos eu não estava conseguindo encontrar nos materiais disponíveis. Então, eu fui fazer um aprofundamento. Na saída do mestrado, eu já comecei a docência. Então, eu passei como professora substituta na Federal de Santa Maria e depois eu segui minha carreira até 2020 numa particular, lá aqui da cidade, né? E foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com direito ambiental, especificamente, com bioética e com direito dos animais, porque eu fundei a disciplina na instituição. Inclusive, eu estava agora, recentemente, num congresso, num seminário sobre educação animalista, falando sobre a minha jornada em criar essa disciplina, né? Foi uma via sacra. E participei também de grupos na UFSM, Parou um dos animais. Meu doutorado, enfim, então... E, felizmente, conheci no Paraná, em virtude, na verdade, do protagonismo e do pioneirismo da doutora Everine Paludo, que foi a quem primeiro ingressou com uma ação, né, que foi a advogada do primeiro caso em que um animal foi autor de ação no Brasil. Inclusive, eu contatei ela para ela me trazer as peças para a gente conversar sobre o caso, porque eu fiquei curiosa estudando, né? E uma parceria surgiu daí, então agora nós estamos advogando juntas, na verdade. Nesses casos animalistas, e fundamos juntas, junto com outras 3 colegas, a Associação de Advogados nesse ano agora de 2021. Então, assim, as coisas estão avançando, né, no desenvolvimento da minha pesquisa, finalizando o doutorado agora, e na carreira da advocacia animalista especificamente. E tudo isso se deve justamente ao fato de que, no Brasil, o campo de desenvolvimento do direito animal, dos direitos dos animais, está a pleno vapor, né? Como você mesmo disse, né, Juliana, não é uma coisa nova, porque nós já temos fundamentação, na verdade, desde antes da Constituição, né? O nosso fundamento constitucional veio em 88, ele mudou muita coisa, na verdade, para a teoria dos animalistas, ele mudou tudo praticamente, porque trouxe ali a questão da dignidade, trouxe outras questões com um valor jurídico bem elevado, né? Protegido por norma constitucional, mas a gente já tem uma proteção jurídica dos animais há bastante tempo, né? Tem ali a Política Nacional do Meio Ambiente, que já trazia ali uma base um pouco mais ampla, daí a gente tem a lei da ACT, eu professora de Direito Ambiental também, então a gente estuda tudo isso com os alunos, né? Mas lá em 1934 a gente já tem uma normativa muito significativa para a proteção dos interesses animais, né? Então essa história legislativa já é antiga e a história teórica, de desenvolvimento teórico, interpretativo, também já vem caminhando há bastante tempo, né? Se a gente for considerar os debates do nosso tratamento em relação aos animais na filosofia, por exemplo, o desenvolvimento da ética animal de 70 para cá, 75 para cá. E no Brasil, de 80 para cá. Então, a gente já tem uma história muito rica, muito grande, e que agora está começando a dar frutos, assim, de outros frutos, né? Porque não quer dizer que tenha começado também agora com a judicialização terciária, que eu também já posso explicar depois na sequência o que é. Mas nós já temos, por exemplo, essa matéria do direito dos animais no STF há bastante tempo,
desde da Farra do Boi lá, em 1998, né? Enfim, então é tudo questão de evolução mesmo. Né? Não sei se eu já falo alguma coisa, mas agora tu vai fazendo perguntas, a gente não combinou, né? Um roteiro. Não, sem roteiro, é um bate-papo aqui pra explicar pra todo mundo. E aí você me lembrou, a Farra do Boi é Santa Catarina também, né? Região açoriana. Você falou do livro professor portuguesa, olha que coincidência. Também sobre brasileiro. Que bom que Portugal começou, porque lá isso também já está há um bom tempo, né? Já é avançado essa temática. Sim, exatamente. E aí, então quer dizer que tudo começou com o estudo e foi indo e foi desenvolvendo isso na academia, né? Levando isso para os outros profissionais. E no campo do mercado do advogado. Eu estimulo muitos meus alunos que na área ambiental a gente não tem especialistas, assim, grandes especialistas em todas as cidades, né? Você não pega o Google, o telefone e fala, eu sei que vai resolver meu caso de poluição sonora, né? Não passa da Globo. Né? Você não tem isso. Porque na questão dos animais, como que é isso? Também é muito novo. Precisamos de advogados em todas as clínicas veterinárias, em todos os pet shops. Como é que é? Então, o que acontece, de uma certa forma, é semelhante com o que acontece no direito ambiental, mas como ele é um pouco mais restrito ao tema do animal, a gente consegue uma especialização que é exigida na construção do argumento do animal como sujeito. Mas aí eu já desenvolvo um pouco essa ideia, justamente porque, só para fazer também uma piadinha aqui junto contigo, né? Falar que é especialista em direito ambiental é só pelo diploma mesmo, pelo certificado, porque não tem como conhecer o direito ambiental todo, né? Agora eu estou só ingressando no IFE do Paraná, no campus de Paranaguá, que tem o porto ali. Agora eu vou ter que estudar direito marítimo. Agora eu vou ter que estudar direito portuário. Meu Deus, não tem como ser especialista em tudo, né? Mas a questão do direito dos animais, especialmente, ela tem um fundamento constitucional, mas ela tem um fundamento filosófico extremamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir na academia, porque ele, além de não ser antropocêntrico, ele sai do biocentrismo e do ecocentrismo, que são duas matrizes ou duas cosmovisões que, em tese, o ambientalista já está familiarizado, né? Pelo menos, sei lá, lê Milaré. Exato, mas já leu em algum manual de direito ambiental que tem o biocentrismo, que tem o ecocentrismo, mas nunca ouviu falar em cienciocentrismo, que é a base filosófica, né, que vai trabalhar com o fundamento da ciência, que está na Constituição reconhecido, né, quando veda práticas que submetam animais à crueldade, está dizendo assim, animais são seres que são capazes de sofrer crueldade. E essa crueldade é vedada, então nós vamos, né, proteger a integridade física, psíquica do animal por conta da sua capacidade senciente. E nesse caso, então, o estudo do direito dos animais, ele envolve um conhecimento da Constituição, da legislação ambiental, pelo menos aquela referente à proteção da fauna, mas ela transcende essa explicação e essa fundamentação, porque ela vai buscar na discussão da ética animal essa questão do animal como sujeito de direito, né? Então a gente não está falando aqui animal igual a planta, a gente não está falando animal igual a fauna, a gente não está falando aqui, né? Então tem um tipo de diferenciação. Dá para ser especialista em direito animal? Esperamos que sim, né? Por quê? Porque o advogado que vai atuar num caso de direito civil contratual, que tem em algum momento a relação com o animal, como um objeto, ou mesmo como sujeito de interesse da relação, se quiser trazer a perspectiva do animal para o processo, precisa trabalhar da perspectiva animalista, porque o direito ambiental não vai falar sobre isso, né? Numa relação contratual, numa relação civil, por exemplo, geralmente o pessoal que começa a trabalhar com direitos dos animais pela vertente ambiental se liga muito mais na parte criminal, né? Por causa da lei dos crimes ambientais, que protege a fauna e protege os animais especificamente. Mas o direito animal acaba expandindo, porque vai falar das relações da família multiespécie, vai falar sobre as relações do animal como consumidor, né? Porque ele consome bens e serviços. E é lesado pelos acidentes de consumo também. Né? A questão, por exemplo, do transporte em bagageiro de aviões, que foi uma pauta agora há 3 ou 4 semanas, né? Então, tudo isso, assim, se a gente consegue dar essa estudada específica na fundamentação de por que o animal é um sujeito de direito,
ele mesmo, independente do interesse que o humano tem, ou independente do benefício ecológico que isso vai trazer, faz a diferença na hora da fundamentação, né? E talvez traga um resultado diferente também para o processo. Para as relações, né, normais, né? A gente tem que chegar no processo, né? Exato. Lá na fila do check-in, como é que fala com a companhia aérea, né? Faz parte da família multiespécie, né? Ou interespecífica, multiespecífica. Exatamente. Então, quer dizer, o estudante ou o profissional que quer ingressar nisso, ele vai ter, é bom que ele tenha essa visão geral do socioambiental, mas ele vai se aprofundar quando ele vai começar a entender na dor psíquica, né, na dor física, e aí ele vai lá para os argumentos típicos da doutrina do direito animal. Isso, exatamente. E eu verifico assim, a importância da formação ambientalista que eu tive, ou do direito ambiental que eu tive, porque ela me deu uma visão que antes dela não tinha, que é a visão total do direito, a visão ampla do direito, porque o direito ambiental é transversal. Então eu consigo manejar muito bem instrumentos que um civilista não consegue, por exemplo, porque eu tenho a visão ampla do direito ambiental. Então eu sei como funciona a questão da tríplice responsabilidade, ela se aplica à questão animal, e enfim, né? Então o direito ambiental casa bem com o direito dos animais, porque, né? Enfim, as normas estão muito próximas ali na Constituição, né? E os instrumentos protetivos são os mesmos, na verdade. Sim, a gente já entende com maior facilidade. Entra, né, acho que na nossa cabeça. Quem está aberto para isso, acho que vai entrando esse conhecimento, não tem um choque, né? Porque as pessoas ficam em choque. Nossa, mas o animal, e aí? Como é que é? Quem paga essa conta? Quem que recebe o horário? Como está preocupado com cada um? E essa questão do processo, né, que é especialmente o objeto da nossa conversa de hoje. Até dar um oi aí para a doutora Eveline, que entrou para nos olhar, nos assistir. A doutora Eveline é a advogada parceira aqui, né, da minha jornada na advocacia animalista e amiga muito querida. E, então, essa questão do processo, né, que traz a curiosidade aí, como assim os animais processando, enfim. Porque... E aí quem é do direito ambiental já estranha, porque o animal visto como fauna é protegido pela Constituição e pelos instrumentos processuais e constitucionais, sempre com um interesse acessório ou instrumental no sentido ecológico, né? A gente protege a fauna pelo equilíbrio ecológico, por um dano ecológico, enfim. Só que o próprio animal sofre um dano em muitas das nossas condutas, e esse dano do animal nunca é reparado e ressarcido, nunca é levado em consideração dentro do processo. Por quê? Porque a titularidade do direito que estava sendo violado, a titularidade do interesse que foi violado, é do animal. Então, quando a gente vai, por exemplo, no caso da vaquejada, a vaquejada foi uma ADI, né? Então, assim, estava mais trabalhando com a discussão na legislação, mas especificamente aquele recurso extraordinário do caso da farra do boi. Estava se fazendo uma proteção do animal, da integridade física e psíquica dele, né? Mas em nome da sociedade. Em nome de uma sociedade que nós queríamos que não tivesse crueldade, que nós não toleraríamos. O animal, né, especificamente, ainda acontece isso em Santa Catarina e é bastante grave. O animal que é farreado, o animal que é vítima, que é resgatado, depois vai morrer, vai ser abatido, né? Geralmente acontece isso, tanto que teve agora a DPF 640 para justamente declarar isso como inconstitucional, né? De que não se vai abater o animal que é apreendido desses casos de maus tratos. Então, e o animal ficava como? Como que se fazia isso, né? O animal como o sujeito titular do direito, porque o Ministério Público ou as ONGs buscavam esse interesse difuso de proteção ambiental. Colocando o animal ali, agora a gente está buscando o interesse individual dele no processo. E a gente não pode buscar direito de outrem em nome próprio. Então, essa questão da judicialização terciária é toda vez que o animal ingressa em juízo, né, para buscar a reparação dos seus direitos lesados, dos seus direitos, dos seus interesses subjetivos juridicamente protegidos violados. E, então, sim, o animal vai ser motor, o animal vai ser, vai ser representado por aqueles entes que a legislação assim designa,
E vai ser, obviamente, precisar de um advogado também, né? Porque precisa aí de uma capacidade postulatória, né? Não tem nem capacidade postulatória, nem capacidade processual estrito sensu. Então, mas tem capacidade para ser parte de processo. E é sobre isso, né, que nós conseguimos, pela primeira vez, a doutora Everine e eu, esse precedente aí no Tribunal de Justiça do Paraná, né, no final de setembro, não, metade de setembro, dia 14 de setembro, saiu a decisão do caso Spike Rambo, reconhecendo que os 2 animais poderiam ser reintegrados ao polo ativo de uma demanda reparatória, né, de danos. Eles podem estarem ali como animais, que são né, de forma individualizada, solicitando proteção para um direito próprio deles. Exatamente. Exatamente. Quando um animal. E aí, independente de quem é o agressor, vai estar ali na posição do réu, né? Pode ser, inclusive, o próprio tutor. Né? Porque se o tutor é negligente, abandona ou de forma dolosa, né, com vontade, machuca o animal, esse animal ele tem uma proteção legal, ele tem uma proteção constitucional contra a crueldade, né, que precisa ser garantida. Então, a gente tem a possibilidade, por meio de ONGs, associações da sociedade civil, né, que tem, dentre as suas finalidades aí, institucionais, aquela pertinência temática lá da CP, né, a defesa dos interesses animais ou o próprio Ministério Público, né. E alguns promotores, algumas promotorias já estão alinhadas a essa questão animalista, né. Por exemplo, Minas Gerais está bem forte esse trabalho relacionado à questão animal, né. Ah, que bom. Então, e aí como é que fica? O Ministério Público já entendeu que não é uma defesa de algo individual, é uma defesa coletiva mesmo entrando em nome de um animal, é isso? Não, porque assim, aí, ótima tua pergunta, né? Que eu falei só o Ministério Público e as ONGs como se fosse na ACP, mas não é uma ACP. É uma ação individual, é uma ação ordinária, normal. A doutora Maria José no Pará, isso mesmo, Everine, tinha bem lembrado. O doutor Laerte Levar, em São Paulo, né? Então a gente tem um monte de promotor bacana aí já trabalhando. Só fechando os parênteses, né? Bom, qual que é o fundamento da representação jurídica dos animais do processo? A gente tem o decreto 24.645 de 1934, que estabelecia normas administrativas, penais e civis também, né, na defesa dos direitos animais. Era um decreto, inclusive bem famoso, porque no seu artigo 3º tem uma lista de maus tratos, né. Na parte penal, especificamente, esse decreto não está mais em vigor porque nós tivemos depois, né, a lei das contravenções penais, depois, né, a lei dos crimes ambientais e tal, então a gente já teve revogações por parte da matéria penal. Porém, na parte processual, o decreto ainda está em vigor. E ele estabelece no artigo 2º, parágrafo 3º, né, que os animais serão assistidos na linguagem antiga, né, mas eles serão representados em juízo pelos seus representantes legais, substitutos legais, no caso, representantes legais, desculpa, Ministério Público e entidades de proteção animal, então ONGs, associações civis de proteção animal. Então, nesse caso, o animal ele pode ser o autor da ação desde que esteja representado, né? Porque ele não tem capacidade de fato, assim como humanos incapazes, né? E aí, mais comum é que ou o tutor, que é o representante legal, quando o animal é tutelado, seja o representante, mas quando a ação é contra o tutor, daí uma ONG pode entrar junto, né? Para representar o animal, ou o Ministério Público na sequência. A gente não sabe também, né, como que vai se desenvolver essa questão institucional. Talvez se desenvolva para o Brasil todo o ótimo trabalho que está sendo feito em algumas das promotorias, né, no Brasil. Então ele vem ali para complementar aquela capacidade que o incapaz não tem, né, só com esse viés. Entendi. Como o pai está ali junto com o filho, né? A criança precisa estar com uma ação, então a criança tem como estar, então vem o pai seria a ONG ou MP e complementa. Exatamente. A gente pode pensar que é extremamente semelhante essa relação por conta
da incapacidade de fato dos animais, não que eles sejam, os animais adultos sejam incapazes por eles mesmos nas suas relações com outros animais ou conosco, mas institucionalmente os animais não conseguem falar nem a nossa linguagem, nem entender as nossas normas, né? Mas isso não retira deles a capacidade de serem sujeitos de direito, né? Então, eles vão ser os titulares, e essa situação é muito semelhante com, por exemplo, uma ação de alimentos para crianças, né? Uma ação de pensão, enfim. Então, é muito semelhante. Quem é o autor da ação? É a criança. Quem é o direito, é o alimentando. Quem é o autor da ação de reparação do dano que o cachorro sofreu? O cachorro. E assim por diante. Sim. E não tem, eu lembro que a gente comentou isso lá no último congresso, né? O professor Vicente, não tem nada no CPC que proíba isso. Essa também é uma questão que todo mundo fala, tá bom, mas tá lá, tá ONG, ok? Aí tem que ter alguém ali, né? Um advogado junto, né? Capacidade postulatória, ok? Mas e aí? O CPC, você usa lá o fundamento 225, a gente tanto falou e tudo mais, mas e o CPC? O CPC proíbe, as pessoas falam, param ali, bloqueiam no CPC. E não bloqueiam só no CPC, assim, eles bloqueiam na inteligência constitucional e na inteligência processual como um todo, né? Porque primeiro acham que o Código de Processo Civil é a única norma processual que tem no Brasil. Daí a gente pega, meu Deus, o que fizeram com a Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa dos Consumidores, esqueceram dessas normas, né? Então, os princípios constitucionais, né? Não funciona, só buga o cérebro quando tá falando de animal, as pessoas ficam, eu nunca vi isso, não vou dar, né? Não quero dar. Mas a gente fundamenta a capacidade de ser parte do animal combinando alguns dispositivos, tá? O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, garante aí, então, a inafastabilidade da jurisdição, né? Então, se tem um direito subjetivo, se tem um direito material, esse direito não pode ficar desamparado, né? É preciso que, caso seja violado ou ameaçado de lesão, o Poder Judiciário analise esse pedido. Então, aí já tem um forte fundamento para dizer, olha, esse direito ele não pode ficar sem a discussão judicial. Tá, mas por que o animal? Né? Você já tem aí um monte de ação civil pública em favor dos animais, mas não é do interesse do animal. O direito do animal nunca está sendo buscado diretamente. É sempre o direito difuso ambiental. Né? Sempre, então, o direito do animal fica assim, sem a tutela. Então a gente vai para o CPC. O CPC tem o artigo 3º falando a mesma coisa que o artigo lá da Constituição. E depois a gente tem o artigo 18 dizendo o quê? Que não se pode buscar direito alheio em nome próprio. Então, a única pessoa, o único ente jurídico que pode buscar como autor a reparação do seu direito é o próprio animal. Nesse sentido, a gente constrói essa questão da capacidade de ser parte. Daí a gente vai lá para os artigos 70, 71 e 75 do CPC, e é aí que os julgadores, né, e os advogados contrários vão tentar contra-argumentar, dizer que não caberia. Primeiro, 70 fala da pessoa que tem capacidade de direito e de fato, né, que vai estar diretamente em juízo. O 71 vai falar do incapaz, mas não está dizendo ali que é o humano incapaz. Né? Se a gente vai lá no Código Civil também, a teoria uma das teses que a gente apresentou no processo é que, bom, o animal faz parte do suporte fático do artigo 1º também no Código Civil. Mas isso é coisa para outra história, outro dia. Enfim, então poderia estar lá no 71 também como incapaz. Não, a vedação. Mas eles entram lá no artigo 75, naquele rol dos entes sem personalidade. Né? E eles vão dizer, olha, não tem animal aqui, então tá proibido. E aí eu fico pensando, gente, hermenêutica jurídica, cadê, né? Porque, enfim, é um rol exemplificativo e não taxativo. Tem um monte de sujeito de direito que não tá ali, mas tem capacidade de ser parte. Esse é um dos argumentos. E o outro é que nós temos uma norma explícita, expressa, aliás, no Brasil e em vigor, que é esse decreto que eu falei para você, de 1984. Mas e aí é a questão, se você vai olhar no Google, bota lá Google decreto e entra no site do Palácio do Planalto, que é o primeiro link que abre, ele vai estar todo riscado, como se tivesse revogado pelo decreto 11 de 91 do Collor. Mas ele não poderia ter sido revogado, porque aquela norma de 34, ela foi promulgada, na verdade ela foi outorgada, mas
pelo presidente Getúlio Vargas, quando ele detinha o poder executivo e legislativo. E ela tem estrutura de lei. Então, uma lei que foi recepcionada como lei não pode ser revogada por decreto, né? Então, ela não poderia estar no rol do decreto lá do pacotão de revogação do Collor e, portanto, ela ainda está em vigor, tanto que ainda está sendo utilizada. E esses argumentos que eu estou trazendo aqui para vocês foram tais e quais, né? Todos eles acolhidos no nosso agravo de instrumento, no caso do TJ do Paraná, para fazer voltar, porque a gente ajuizou ação em favor da ONG, né? Nós, como advogados da ONG, em nome do Spike e do Rambo, contra os tutores, né? Em virtude de um abandono. E aí fizemos pedido de reparação de dano animal, né? De dano extrapatrimonial, e também de pensão mensal até que os animais fossem adotados por uma família definitiva, né? Na primeira instância, a juíza disse que os animais não poderiam ser autores de ação, pensando justamente que o CPC não tinha essa norma, né, dando essa justificativa, e que os animais não eram sujeitos de direito, falando que animais são coisas pelo Código Civil. Então, Constituição e Código Civil a gente, né, inverteu, assim, Constituição vem embaixo, Código Civil vem em cima, mas tudo bem. E aí a gente agravou, né, ela extinguiu o processo, então, para o Spike e o Rambo. A ONG, que estava também como litisconsorte, seguiu o processo e a gente conseguiu reverter essa decisão, então, em agravo de instrumento, em setembro desse ano. Então, deu quase um ano, né? Foi de agosto até setembro para retornar, de agosto de 2020 até setembro de 2021 para retornar os animais no processo. Nossa senhora, aí vem decisão histórica, brilhante, lá para 2021, né? No mapa, assim. Que bom. Mas um detalhe que eu tenho muito assunto, né, realmente, para muita live depois, falar do Código Civil, entender porque que tá coisa lá ainda, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu fico pensando também, a gente tá falando de processo, né? E o que tá fora do processo? O que no dia a dia vocês já conseguiram? Como é que tá isso? Porque essa situação do Spike do Rambo é rotineira, né? O que vocês já conseguem fazer no dia a dia sem que a gente tenha que entrar aí para o judiciário? Ou o que esse avanço do judiciário repercute numa advocacia extrajudicial aí? Tem alguma coisa? Em tese, existe bastante coisa, né? Mas, assim, ela não é universal e ela não acontece da mesma forma em todos os lugares. Como a gente bem sabe, né, a questão ambiental e animalista, ela é de competência comum administrativa. Então, a gente tem aí gestão, por exemplo, de população de animais nos municípios, né, dever, então, de fiscalização e tudo mais, e a questão própria da competência legislativa concorrente. Então, a gente tem, Brasil afora, muita coisa em termos de políticas públicas, né? Alguns municípios em algumas gestões avançam, outros não tanto. Para alguns animais, para outros não. Né? Então, se a gente vai pensar em alguns municípios que estão realmente enfrentando o problema da atração animal. Outros, a questão... isso depende também da realidade local, né? Em algumas, a questão do tráfico de animais é mais grave. Outras, a questão da superpopulação de animais errantes. Outras, a questão das carroças. Então, tudo, né, vai demandar aí um olhar local e um engajamento político local. A gente tem já, pensando, né, desenvolver processos estruturais para justamente forçar a construção de políticas públicas animalistas que sejam interessantes e de longo prazo. Mas, assim, em termos de, por exemplo, mediação ambiental, mediação animalista, não tem muita coisa, inclusive nem teoricamente desenvolvida, né? A gente precisa cuidar bastante, por exemplo, taques do Ministério Público, né? Porque se o Ministério Público ele ainda tem um olhar viciado no ambientalismo, ele não vai olhar para o animal como sujeito de direito e, portanto, o TAC não vai contemplar aquilo que deveria ser contemplado. Né? É uma grande preocupação, por exemplo, nesse caso das búfalas, que está sendo falado bastante, né? Vai fazer um acordo.
Tá, questão ambiental, questão ecológica, comoção, dano moral coletivo, tá, mas e os animais? E cada um deles, né, que já sofreu e que vai continuar vivendo e precisando de cuidados. Então, é nesse sentido que a gente precisa realmente pensar os mesmos instrumentos que já existem, mas desenvolvendo isso do ponto de vista animalista, né? Pensar cidades que sejam amigáveis para os animais, por exemplo, as nossas construções, plano diretor e plano de construção. Esses prédios e construções com vidros e espelhos, isso é um crime para os animais. Tipo, aves morrem o tempo todo, né? Então a gente precisa realmente pensar em tudo isso. Isso é questão de construção de consciência ambiental animalista e de política pública, né? Então como eu posso acabar de te responder? Isso está mais sendo pensado, gestado em alguns casos, em alguns municípios já sendo desenvolvido, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul está com uma política ambiental animalista interessante no sentido da educação. Isso porque eu conheço essa realidade, né? Porque eu tenho certeza que outros lugares também estão avançando bastante. Por exemplo, a Paraíba é o estado com o melhor Código Estadual de Proteção Animal do Brasil. Né? O código mais completo, tem mais de 100 artigos listando direitos para os animais, enfim. Então, assim, tem muita coisa rica no Brasil, né? O Pará está aí com uma promotoria maravilhosa e com desenvolvimento também, discussão na Assembleia Legislativa para a construção de um código também. Mas o que eu sei, por exemplo, do Rio Grande do Sul é que a Assembleia Legislativa e os parlamentares, eles estão desenvolvendo, por exemplo, cursos de formação para a polícia militar, para a polícia civil e para agentes públicos para conseguir lidar com a questão dos maus tratos. E gratuito, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, tem muita coisa, né, que já está sendo feita para além do processo. Mas o processo ainda assim é muito importante porque vai cobrir aquele indivíduo, né? Vai cobrir aquela zona que não está abarcada pelo coletivo, né? Pelo interesse geral e tal. Nossa, que bacana. Você falou de mediação ambiental, eu sou mediadora. E também. Que legal. Precisamos de você, então, no lado vegano animalista da força. Vem. E olha, eu quero fazer justiça restaurativa preventiva em tudo, sabe? Vamos lá mudar esse negócio. E realmente se vê muito pouco, né? Eu acredito que a mediação, a negociação, o próprio advogado, se ele tiver essa habilidade, né, de negociar esses instrumentos no seu trabalho, você falou aí, né, da arquitetura, de tudo. Quer dizer, o advogado empresarial, ele tem que ter na cabeça dele o código animal, ele tem que ser um animalista, né? O advogado tributário, o imobiliário, todo mundo tem que ter isso, né? No RG, assim, no DNA lá. Não, eu sei, eu tenho que ir por aqui, tenho que fazer aquilo. Você não fica muita coisa de fora, né? Porque vai fazer um bom trabalho sem saber, mas um bom trabalho para os humanos. Vai deixar toda uma população aí de fora que já está protegida pela Constituição, né? Então, nós temos muito mais animais não humanos no Brasil do que humanos. E essa galera toda fica de fora da construção de políticas de saúde, por exemplo, o conceito de saúde única, né? A gente está aí pensando, bom, a saúde humana conectada com a saúde animal e com a saúde ambiental, não tem como estar desconectado. Então, como é que você vai pensar numa política pública de saúde se, né, continua mantendo aí a proximidade com animais silvestres, não faz nada para acabar com o tráfico, né? Por aí vai, essa produção animal para consumo também, né, maluca, industrial, enfim. É muita coisa. A pandemia, a pandemia não foi suficiente ainda, né, para alertar, mas bom motivo para a gente poder olhar para a causa da pandemia e falar, olha, tem um trabalho, né, que vem lá há muito tempo, como você citou aí, tanta gente já engajada. E é bom que se diga que isso é para todos os animais, né? A gente estava falando dos cães, mas é todo, da onça pintada lá do Leandro, né, do IOP, até o Flamengo aí do Parque das Aves, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, a gente já teve experiência, né? Claro que são processos recentes, mas a gente já teve a experiência agora de ajuizar uma ação civil pública, porque eram direitos individuais homogêneos das baleias que a gente estava defendendo.
Então, como não tinha como individualizar cada um dos autores, né? A gente pensou justamente no instrumento que já existe, que é uma ação coletiva, para dizer, olha, todos esses sujeitos de direitos fundamentais precisam dessa tutela jurídica que nós estamos pedindo via ação civil pública. Para tentar barrar o leilão das plataformas de petróleo, exploração oceânica, né? Das plataformas de petróleo. Mas enfim, né, a gente ainda tem muito chão pela frente, então não são só cães e gatos. A decisão que a gente teve foi referente a um processo com cães, mas lá na Constituição não está dizendo cães e gatos. Né? Na lei dos crimes ambientais agora está, mas ainda existe o caput do 32 que não foi revogado. Né? Tá lá, todos os animais. Então, sim, são todos. Aqueles exóticos, os migrantes, né, os migratórios, a gente usa migrantes também para pensar essa noção pareada com os nossos direitos humanos, né? Mas os migratórios, os silvestres, os exóticos, todos eles, né? São sujeitos de direitos ambientais, constitucionais, individuais, né? Enfim. E olha, eu estava conversando com você, estava falando do Ministério Público, eu estava lembrando, eu brinco, eu sou nascida e criada no Ministério Público, porque eu comecei a estágio no Ministério Público quando eu estava estudando. E aí, eu lembro que um dia a gente trabalhava questões do circo, né, aqui em São Paulo, a dor, a gente falava da dor, da questão psíquica, o animal ali, em plena radioleste, onde tem muito trânsito. E eu lembro que uma vez, eu cheguei, eu não lembro exatamente qual que era a investigação, um inquérito civil, mas o fato é que chegou na minha mão como se fosse um papel de pão, com o relatório dos animais que chegavam no Brasil. Então, era assim, leão X. Sei lá, tigre isso. Eu olhava, é sério, isso, Brasil. Aí eu lembro que eu olhei e falei, não, peraí, esperaram nascer pra chegar aqui na promotoria pra resolver esse negócio aqui. O que eu tô brincando, mas é por verdade, é que não existia naquela época, em 2003, 2004, um relatório, um controle de entrada e fluxo dos animais no Brasil, principalmente os animais de grande porte. Enfim, animais que entram por circo, ou entram para alguma coisa, uma exposição. Isso não existia. E o que tinha era assim, era como se fosse papel de pão, né? A gente está falando aqui de alguns exemplos, de alguns órgãos. E como é que isso está hoje? Não sei se você passa por isso, se você vê. Não, eu não tenho trabalhado com essa questão nem por enquanto de zoológicos e aquários, né? E também não estou trabalhando com os animais silvestres, nesse caso, por exemplo, da CITES. Eu não estou trabalhando com esses animais ainda. Não me veio nenhum caso. Mas a Evelyn está comentando aí que ainda não existe, né? Do relatório... do relatório exatamente. A gente já tem previsão legal, na verdade, né? O Conceia, por exemplo, a gente já tem uma determinação de banco de dados nacional, né? Direito, acesso à informação, está bem desestruturado. Para a parte que já tem regulamentação dos animais em laboratório, não tem. A gente precisa fazer o pedido como cidadão, enfim, como interessado pela informação para conseguir acessar, porque não tem acesso facilitado. E essa questão dos animais importados, né, para zoológicos, enfim, não sei como está agora. Mas é muito curioso, né? Porque a gente tem aí uma movimentação de dinheiro muito grande nesse setor. Como que não tem controle, né, da administração pública? Um elefante, depois ninguém mais gosta do elefante, deixa o elefante em algum lugar. Leão. E tem obrigação internacional também, né, de coibição do tráfico de animais. Então, como que não está funcionando? Como que não tem o acesso de entrada e saída, né? Porque, esse animal ele foi caçado em algum lugar, né? Ele não veio de um criadouro lá de elefantes na África, né? Ou na Ásia. Ele veio de algum lugar da natureza que foi caçado. Então, tipo, né? Muito provavelmente, na verdade, estou afirmando. Mas, enfim, a gente realmente não tem muita base ainda. Teria que... eu tava e uma pergunta que muito me fazem, para os estudantes, ou para os advogados que querem migrar para uma outra área,
eles falam assim, mas trabalhar com isso, o mercado de pets é um dos maiores do mundo, falando de pet, e que, do Brasil, né? E que tem, como você falou, em dinheiro, nossa, temos milhões de empresas milionárias nesse segmento. E o advogado dos animais? Como que é isso? É uma realidade de profissionais que são voluntários, muitas vezes, ou é uma realidade de profissionais que estão se preparando, enfim, trabalham e conseguem se desenvolver na carreira trabalhando nessa área? Uhum. A tendência agora é a profissionalização. Assim, a gente pode dizer que dos anos 20 para cá, olha que chique, né? Antes de anos 20 para mim sempre foi 1920, agora é 2020. Dos 20 para cá, né? Tá aparecendo realmente como um mercado promissor, tá? Porque são várias demandas em vários segmentos, né? Não é só, por exemplo, a questão da família, não é só a questão de consumo. A gente tem a possibilidade aí de trabalhar também, por exemplo, junto com as prefeituras, junto com o poder público, né, assessorando associações civis, ONGs e tudo mais, e isso com uma advocacia especializada, né? O fato é que de 2020 para antes, né, de antes, era tudo muito artesanal, né? A pessoa que pesquisava também fazia, né? Ou era advogado de alguma ONG, conseguia, por exemplo, no caso das vaquejadas que foi parar lá no STF, é de uma advogada, né? Eu vou de advogados que são voluntários de ONGs, ou, enfim, trabalham em ONGs, né? Mas, bom, você pode ser contratado por uma associação civil, você pode ter um escritório especializado para ser contratado por particulares, enfim, e pode se especializar em alguns assuntos um pouquinho mais difíceis que dentro da própria área animalista, por exemplo, não são muito trabalhados, né? Esses relacionados à questão, por exemplo, contra mercado econômico, contra poder econômico, contra exploração institucionalizada, né? É uma coisa que está subexplorada ainda, né? Então, vai precisar realmente de alguém que tenha, talvez, uma ONG, alguma associação por trás. Um ativismo mais forte para conseguir contratar alguém para bater de frente com as pessoas que são realmente muito poderosas, né? Porque tem uma organização muito grande do outro lado, na verdade, né? Um setor jurídico muito forte do agro, por exemplo. E que, então, a tendência se a gente quer atuar nesse segmento, é preciso uma profissionalização e, bom, para pagar um profissional desses, né, vai ser realmente muito bem remunerado, então. Mas, no fim das contas, Juliana, tem também a advocacia pro bono, né, que é importante, e como você estava falando antes, não é só também a judicialização, né? Então, se especializar na advocacia preventiva e tudo mais, isso vai contribuir, né, para a evolução do campo e do mercado de trabalho nessa área especificamente. Sim, e também com a base da lei da oferta e da procura, né, são poucos profissionais, então quem tem consegue ter honorários ou defender, né, estipular seus honorários de um valor maior do que as áreas tradicionais, de família, né, civil. Exato, exatamente. E aí, bom, claro, vai demandar extremamente essa especialização focada na área animalista, mas o especialista no direito animal, ele vai precisar ter o conhecimento nas outras áreas também, né? Isso que eu estava falando lá no início. O direito ambiental me facilitou muito essa compreensão, né? Porque você precisa ter uma boa noção em questão civil, questão de processo civil, penal, processo penal, administrativo, né? A parte da defesa em processos administrativos ou mesmo o acompanhamento, né, desses processos é uma área também pouco explorada, né? Então, enfim, a gente tem vários setores ainda para desenvolver, mas eu não vejo um retrocesso, assim, eu vejo que cada vez mais vai demandar porque os tribunais já estão reconhecendo, né? Então, a gente vem como uma resposta aí às demandas mesmo, como você falou, né? E aí, a gente produz demandas, na verdade, né? O direito produz as suas demandas. Pensando bem em Bourdieu, assim. Mas é assim que funciona o direito. Tudo tá mudando aí, tá mudando, a sociedade tá mudando, né? E a gente tá caminhando junto. Exatamente.
E eu penso que o ano de 2021 ele é muito emblemático por isso, né? Porque a gente. Você colocou o marco 2020. Por que você colocou isso no marco 2020? É a pandemia? Esse Não, mudança, né? não é. Coincidiu com a pandemia aí porque facilitou nosso trânsito de informações. Mas 2020 especificamente, porque é 2020 o ano que começa essa judicialização terciária, né? E aí a gente vê muitos, especialmente por influência do professor Vicente, né? A gente vê muitas pessoas interessadas, e concluindo agora após que ele coordena, né? Interessadas nessa nova área e vendo a possibilidade de um mercado de trabalho na área animalista, né? E como 2020 foi o ano que a doutora Everine entrou lá em janeiro de 2020 com o caso Jack, né? E a doutora Ximene e o doutor Yuri lá na Bahia com o caso dos gatos, Robin e outros gatos, a gente teve um início, então, um marco bem no início de 2020 desse processo, né, de ingressar no judiciário com uma fundamentação animalista forte, né, porque até então a gente já tinha, por exemplo, vários processos, ações civis públicas, ações populares, trazendo os fundamentos, mas sempre, né, em nome do interesse difuso, em nome da... Não, né? Agora é o próprio animal. Também teve, 2018, teve a questão do STJ reconhecendo a família multiespécie e as outras decisões que se desenrolaram um pouquinho antes também nos tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem, então, finalzinho da década passada, início dessa, um boom, né? E agora, com as especializações, as pós-graduações, tem essa coordenada pelo professor Vicente, tem a coordenada pelo professor Rogério, sobre prática justa animalista, inclusive, né? Essa voltada para a prática. Tem a tendência aí de, então, realmente um mercado de trabalho voltado para essa temática. Ai, que bom. Isso cresça muito, né? Tem muita gente precisando, muitos animais, como você falou, e tem muita gente inteligente, como você, com todo esse amor aí para dar, como vocês que fizeram isso. E desembargadores, né? Colhendo, estudando, né? Como a gente viu naquele congresso Muito lá. Muito obrigada. Tragam pra gente, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Que bom, né? Que bom que a gente pode fazer esse trânsito de informações. Exatamente. Esse julgado, né? Ele foi muito, muito importante. Ele foi realmente o reconhecimento de que o direito dos animais veio para ficar. Porque a gente já tinha várias decisões anteriores reconhecendo animais como sujeitos, reconhecendo direitos expressos da Constituição, já tinha vários, inclusive foram usados como fundamentos das nossas peças, né? Mas aí chegar ao tribunal e dizer, olha, é sujeito a direito e tem o direito de ser autor da ação, ele tem direito à ação também. Então é aquela coisa assim, não tem mais retorno, né? Agora os outros tribunais podem, né, se inspirar nessa decisão, porque esses não foram os únicos processos, né? Já teve mais de... Tem agora, se não me engano, 15 em andamento. E de 2020 para cá, então a tendência é que isso cresça, né? Que agora as notícias circulando e tal. Vamos ver como os juízes respondem. Sim, vão responder muito bem. Eu estou aqui na torcida, estimulando aí, olha, nosso tempo está acabando. Antes que a gente caia aqui, eu desejo muito que os advogados assistam essa lá, advogados, promotores, juízes, assistam, entendam aqui, olha a oportunidade de a gente, todo mundo ganhar mais dinheiro, né? Se desenvolver uma carreira aí, né? É bom que se diga isso para as pessoas entenderem, abrirem a mente, né? Entenderem como isso já vem lá de trás, como a gente falou, como isso é tão importante, que isso está aí, isso não é uma novidade, gente, não nasceu ontem, né? O trabalho de vocês já é muito tempo, trabalho de outros. Não é uma invenção, né? Não é do nada que a gente está fazendo. Tem fundamento. É que realmente não se para para estudar isso. Quando estudar vai entender, né? Toda essa história, esse peso da fundamentação histórica aqui. E olha, muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Mas obrigadíssima. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Mas olha, muito obrigada. Eu estava falando também, eu estava lembrando recentemente a gente comemorou o dia de Santos Dumont, né? Aqui a aeronáutica, São José, onde você falou, do Laerte. E Santos Dumont foi aquele que teve aquele brilhantismo de olhar aí para o Parque
Nacional de Iguaçu, e que primeiro coloca e cria esse parque nacional e promove ali com a prefeitura, com o governador na época e tal, a criação de um parque, porque ele entendeu que aquilo era um bem difuso, que todo mundo tinha que proteger, enfim. E olha, que lindo a gente ver anos depois o protagonismo de vocês, como o Santos Dumont, que foram lá, fizeram, acreditaram, e todo o judiciário aí acolheu. Então, parabéns, viu? Parabéns às coautoras desse processo, que entrou para a história, vai entrar para os livros, né? E que todo mundo pegue isso e entenda que, olha, o caminho é por aí. Obrigada, muito viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por marcar de novo a live. Eu queria muito participar e falar para você sobre esse caso tão rico, tão querido, tão amado do meu coração e que é fruto de tanto trabalho, né, dedicação e estudo e que pode fazer a diferença, então, aí para muitos animais no futuro, né? Isso. Então, obrigada. Gente, né? Obrigada pelo convite. E me chama para as próximas. Se o pessoal ficou curioso para saber por que animal é pessoa, vamos fazer uma conversa. Eu falo assim, nossa, gente, os animais que eu tinha quando eu era criança, Juliana, estavam pensando em prescrição o negócio aqui, sabia? Ué, mas dano ambiental aí, pelo que eu sei, é imprescritível. Né? Vou passar esses animais do passado dessas pessoas, né? E vou pensar em alguma indenização, alguma coisa. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que não, gente. Se quiserem mandar alguma pergunta, mandem, mas não, acho que não temos nenhuma pergunta aqui por enquanto. Bom, brigadíssima. Nosso tempo está acabando. Vou ficar por aqui. Beijão, então. Beijo, bem, obrigada e até a próxima. Espero obrigada que tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau. Eu sei. Amamos. Deu Que muito bom. feliz para todo mundo. Obrigada, Que viu? bom. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.